Minutinhos para iniciar, esperando. Primeiramente, só para lembrar que no chat tem a lista de presença para estarem registrando as suas presenças no dia de hoje. É importante para depois nós termos o contato de vocês para encaminhar as apresentações, os vídeos e tudo que for pertinente desse momento, tá? Então, primeiramente, vou me apresentar. Eu sou a Aline Piaceschi Arceno, para quem ainda não me conhece, sou enfermeira, gerente do setor de análise epidemiológicas e doenças e agravos não transmissíveis, a GADNT da DIV, Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, de Santa Catarina. Queria dar as boas-vindas nesse primeiro dia de evento e agradecer a participação de todos vocês. Serão 2 dias, então, hoje e amanhã, em que nós iremos apresentar o webinário intitulado Câncer, um olhar para além da doença, com o objetivo de trazer para a evidência esse tema tão significativo, especialmente quando se avalia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1/3 de todos os casos de cânceres poderiam ser evitados trabalhando os principais fatores de riscos, como o tabagismo, o abuso do álcool, dieta inadequada e a inatividade física. Além disso, quanto mais cedo for descoberto, menor a necessidade de tratamentos agressivos e, por consequência, os custos, relacionados à assistência. Segundo as projeções da Globocan, 30,2 milhões de pessoas deverão ser diagnosticadas com cânceres no ano de 2040. Em 2020, essas estimativas indicavam 19,3 milhões de pessoas. De acordo com pesquisa publicada em 2019 pelo INCA, no Brasil, no período de 2020 a 2022, serão diagnosticados anualmente cerca de 625 mil casos de câncer. E nesse cenário, Santa Catarina se destaca como sendo o estado brasileiro com a maior incidência de neoplasia, tanto em homens quanto em mulheres. Inclusive, as neoplasias têm sido a segunda principal causa de óbito no estado nas últimas décadas. Então, é um tema muito relevante para a gente, nesse cenário todo mundial, país e evidenciando o estado de Santa Catarina. Assim, quero mais uma vez, então, agradecer a todos e passar a palavra para dar as boas-vindas ao nosso diretor de Vigilância Epidemiológica, Dr. João Augusto Fuch, que está presente junto conosco. Bem, uma boa tarde a todos e todas, Acho que desejar realmente um bom evento para todo mundo. Acho que é um assunto de extrema importância e relevância, considerando que o câncer é realmente uma das principais causas de mortalidade na população brasileira, e não é diferente aqui no estado de Santa Catarina, Ele está entre uma das primeiras causas associadas à mortalidade da população. Então, acho que, claro, a gente está em 2 meses alusivos, especialmente alguns cânceres, relacionados a mulheres e homens, mas acho que é um momento também para a gente estar discutindo, e como a Aline trouxe, o diagnóstico precoce, mas também a prevenção dessas doenças. Então, acho que é um momento importante para a gente estar discutindo. E também agradeço aos convidados, que se dispuseram a estar aqui com nós nesses 2 dias. É uma ação aí que começa hoje, vai se estender até amanhã, claro, olhando desde o perfil epidemiológico do câncer, de alguns deles aqui no estado, e no país, mas também discutindo outras ações, de apoio psicológico, dos direitos desses pacientes, para que realmente você tenha uma questão intersetorial envolvida com os pacientes que adoecem em consequência das neoplasias. Então, eu desejo a todos um bom evento. Eu vejo que ainda tem poucos usuários, espero que as pessoas entrem ao longo da vídeo. Acho que é extremamente pertinente nesse momento, a gente discutir novamente. Claro que a gente utiliza os meses de outubro e novembro, mas acho que é uma ação que deve acontecer ao longo de todo o ano, Falar de diagnóstico precoce, de prevenção, acho que não deve estar restrito apenas a 2 meses, apenas as datas alusivas, mas sim ter isso dentro das rotinas dos serviços de saúde e dentro das vigilâncias epidemiológicas, já que é através da notificação e do monitoramento dos casos que a gente também tem as informações para tomar as decisões e para pensar em políticas públicas voltadas para essa doença. Então, eu desejo a todos, agradeço mais uma vez os palestrantes que se dispuseram a estar aqui com a gente nessa tarde, de hoje e amanhã, e desejo a todos também um bom evento, que seja bastante produtivo e que daqui a gente possa pensar realmente ações para o estado de Santa Catarina, no âmbito do estado, mas também dos municípios. Então, uma boa tarde a todos e um bom evento. Perfeito, obrigada, João. Realmente,
Não tem muitos participantes no momento, mas essa é uma vídeo que vai ficar gravada. Nós temos também o canal do YouTube, que está transmitindo ao vivo, então terão outras oportunidades. Hoje e amanhã o evento será divulgado, enfim. E reforçando o que o João disse, agradecemos imensamente, sim, a presença dos palestrantes que são especialistas, né, nesse assunto, com diversos olhares, assim como o nosso tema principal, né, um olhar diferenciado para o câncer. E agradecemos, então, os palestrantes que prontamente aceitaram o nosso convite. Enfim, vou passar agora, então, para a nossa primeira convidada, que é a doutora Mariana de Camargo Cancela. Ela é chefe de divisão de vigilância e análise de situação do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, graduada em odontologia pela PUC e é mestre e doutora em epidemiologia e saúde pública pela Universidade de Lyon, na França. Obrigada a todos pela atenção e um bom evento. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para falar com vocês nesse evento. E eu vou apresentar aqui o panorama epidemiológico, né, dos 3 tipos de câncer, aí, né, o câncer de mama, de colo de útero e de próstata no Brasil. Então, vou fazer uma breve, né, apresentação da situação mundial e depois uma apresentação, né, contextualizando dentro da realidade brasileira, tá? Então, primeiramente, eu vou falar sobre o câncer de mama ou de colo de útero, né, que acometem as mulheres e que são entre os principais tipos de câncer no Brasil. Por exemplo, né, vocês já citaram aqui as estimativas, né, no GlobalCan. Quando a gente olha, né, a incidência do câncer no mundo, a gente vê aqui que o câncer de mama, ele é predominante, ele é o mais incidente na grande maioria dos países do mundo. Tá? O câncer de colo de útero vem em segundo, né, em alguns países, principalmente aqui na África, né, aqui na América Latina. Na Ásia também tem alguns países onde a incidência é mais alta. Daí câncer de pele não melanoma, né, na região da Austrália, e tireoide. Então, mas quando a gente olha para a mortalidade, a gente vê que mesmo entre as mulheres, né, o câncer do pulmão, em vários países desenvolvidos, ele está em primeiro lugar, antes mesmo do câncer de mama, embora o câncer de mama seja mais incidente. Isso quer dizer que o câncer de mama, ele, quando diagnosticado precocemente, tendo acesso a tratamento, ele é um câncer que é completamente tratável, né, que pode ser operado, né, quanto mais precocemente, melhor. Então, aqui também a gente vê mais ou menos o mesmo padrão, né? O câncer de mama predomina aqui nessa parte sul e o câncer de colo de útero mais na África, em relação à mortalidade. No Brasil, a gente também tem essa diferença regional. Na questão da incidência, o câncer de colo de útero, ele é mais comum no Amazonas, no Amapá e no Maranhão. E quando a gente olha aqui a incidência, né, as taxas de incidência por 100 mil ajustados por idade, né, pela população mundial, a gente vê que realmente em todas as regiões o câncer de mama ele é o câncer mais comum. Essas taxas ajustadas aqui, elas permitem que a gente faça a comparação das taxas entre as regiões, independente da estrutura populacional delas. Tá? Então, essas taxas aqui foram calculadas de uma maneira que elas possam ser comparadas realmente. Tá? Então, a gente vê aqui a situação também do colo de útero, né? Região norte e nordeste é o segundo mais incidente, e quando a gente vai lá para o centro-oeste, vai lá para baixo. Em relação à mortalidade, a gente tem somente na região norte que o câncer do colo de útero ele é o mais com a maior taxa de mortalidade, também por 100 mil ajustada, e o de mama, no Brasil como um todo, é o câncer que mais mata mulheres. E nas outras regiões, exceto a norte, ele é seguido de perto pelo câncer do pulmão. Então, vamos começar a falar agora especificamente sobre o câncer de mama. É o mais incidente no mundo, com cerca de 2,3 milhões de casos em 2020. Então, isso representa 24,5% dos casos de câncer no mundo. E é a principal causa de óbito no mundo, cerca de 15,9%.
0,5% dos óbitos por câncer em mulheres são causados pelo câncer de mama. As maiores taxas de incidência, como a gente já pode ver ali naqueles mapas, são observadas nos países mais desenvolvidos, mas devido à transição socioeconômica e demográfica, também tem tido esse aumento em outras regiões do mundo, né, como nos países da América do Sul, África e Ásia. Aqui no Brasil, né, como eu acabei de mostrar, o câncer mais incidente entre as mulheres, com 66 mil casos novos em 2021. Ele foi o mais diagnosticado na maioria das regiões geográficas e também a principal causa de óbito. E as maiores taxas de incidência são observadas nas regiões Sul e Sudeste, e mais recente é que ele já se apresenta como mais incidente nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Antes era o câncer de colo de útero que estava também como mais incidente. Mas nessas últimas estimativas aqui do INCA, para os anos 2020 e 2022, já se apresenta o câncer de mama como mais comum. Então, o principal fator de risco é a idade. 4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos. E tem alguns fatores ambientais e comportamentais, né, como também foi falado antes, são fatores evitáveis, modificáveis e que podem evitar o aparecimento de alguns casos, como obesidade, sobrepeso, inatividade física, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente à radiação ionizante, tabagismo. Tem fatores de história reprodutiva e hormonal, né, como menstruação antes de 12 anos, não ter tido filhos, ter tido a primeira gravidez mais tarde, menopausa após os 55 anos, uso de contraceptivos e reposição hormonal. E outros fatores que, né, tanto como história reprodutiva e hormonal, genéticos e hereditários, eles não são modificáveis, como história familiar, né, mutações genéticas e, né, os casos de câncer na família, principalmente antes dos 50 anos. Então, quando a gente olha a incidência do câncer de mama especificamente, a gente vê que no mundo, o Brasil ele se encontra numa faixa aqui que é intermediária alta, com cerca de 62 casos a cada 100 mil habitantes. Aqui, por exemplo, na América do Norte, Europa, Austrália, nos países mais desenvolvidos, né, de renda alta, eles apresentam taxas mais elevadas do que o resto do mundo. No Brasil, aqui nós temos o estado de Santa Catarina foi o que apresentou a taxa de incidência mais elevada. Então, a gente olha que a média da taxa é 61,9 por 100 mil, e quando a gente separa por estado, Santa Catarina apresenta 75 casos por 100 mil habitantes. O estado do Pará, 22,6 casos a cada 100 mil habitantes, com uma incidência bem mais baixa, né? A incidência mais baixa do Brasil. O perfil, né, da assistência, então, aqui são os dados dos registros hospitalares de câncer. Nós separamos por estadiamento, né, do câncer de mama desde 2000 até 2018. Então, aqui a gente vê os carcinomas in situ, né, numa pequena proporção, mas que tem aumentado com o tempo. Estadio 1 e 2, que são a maioria, e cerca de, né, mas ainda segue relativamente alto, cerca de 40% dos tumores continuam sendo diagnosticados em estadios 3 e 4, né, ou seja, tardiamente. Esses casos aqui são de todos os hospitais que contribuem, né, para os registros, para o integrador dos registros hospitalares do Brasil. Tá? São casos do Brasil inteiro, então esse é um panorama bem geral do Brasil todo. Em relação à mortalidade, a gente pode ver aqui também que o Brasil ele já se encontra numa faixa, né, de média aqui para baixa, tá? Com 13,8 casos por 100 mil comparados aos outros países. Aqui, lembram que nos Estados Unidos, Europa, Austrália, estava com a taxa de incidência mais alta, porém a mortalidade não é a mais elevada. Isso significa que é um câncer que tem tratamento, né?
que não é aquele câncer que, quando a mortalidade é tão elevada quanto a incidência, né, que é um câncer mais letal. Então, o câncer de mama tem tratamento e a gente pode ver isso aqui pela taxa de mortalidade nos países desenvolvidos, que apesar de terem as taxas de incidência mais elevadas, as taxas de mortalidade são menos elevadas comparadas com outros países. E aqui, por exemplo, né, no continente africano, a gente tem as maiores taxas de mortalidade por câncer de mama. E no Brasil, a maior taxa de mortalidade foi observada no Rio de Janeiro, aqui é o período de 2015 a 2019, com os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, 17,6 casos por 100 mil. No Rio de Janeiro e no Maranhão, a taxa mais baixa, 7,6 óbitos por 100 mil habitantes. É claro que também, né, aqui no Brasil, a gente vê esse padrão de incidência, ele, quando eu volto aqui, a gente vê que ele está mais concentrado também nos estados sul e sudeste, né, que são onde a gente tem as taxas mais elevadas de câncer de mama, de incidência. Bom, agora eu vou falar sobre o câncer do colo do útero. É o quarto câncer mais incidente no mundo entre as mulheres. Cerca de 600 mil casos novos foram estimados para 2020, representando 6,5% de todos os tumores e a quarta causa de óbito, né, representando aí 7,7% das mortes por câncer entre mulheres. E nos países de baixa e média renda, é o segundo tipo de câncer mais incidente, com cerca de 9,4% dos casos. E nos de alta renda, é praticamente a metade, 5,2%, sendo o quarto câncer mais incidente. E aqui também a gente vê essa diferença no gradiente incidência-mortalidade, que nos países de alta renda, ele é a 12ª causa de óbito por câncer. E nos de média e baixa renda é a terceira causa de óbito por câncer, cerca de 10% dos óbitos são causados pelo câncer do colo de útero. E as maiores taxas de incidência são observadas nos países de menor renda, né, sendo o câncer mais incidente no continente africano. No Brasil, é o terceiro câncer mais incidente entre as mulheres, cerca de 16 mil casos novos em 2021, representando 7,5% dos tumores diagnosticados no Brasil, só entre as mulheres. E as taxas, né, de incidência são as maiores, foram observadas na região norte e foi o câncer mais incidente, né, como mostrei no mapa ali, nos estados do Maranhão, do Amazonas e do Amapá. E no Brasil é a quarta causa de óbito por câncer entre as mulheres. E a região norte tem essa particularidade em que o câncer do colo de útero é a principal causa. É a única região do Brasil em que está à frente do câncer de mama. Então, os fatores de risco, o principal fator de risco é a infecção persistente por alguns dos papilomavírus oncogênicos, início precoce de atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo, baixa imunidade, dieta pobre em frutas e vegetais, uso prolongado de anticoncepcionais, histórico familiar. É importante ressaltar que esse câncer ele pode ser totalmente prevenido através da vacinação contra o HPV, que está disponível atualmente no SUS, e além disso, né, através do exame Papa Nicolau, que pode identificar lesões pré-cancerosas que podem ser eliminadas antes de se tornarem efetivamente um câncer. Em relação à incidência, é que o Brasil ele se encontra numa média mundial aqui, né, bem no meio aqui, com cerca de 13 casos a cada 100 mil mulheres. A gente vê aqui que de longe o continente africano é o mais afetado por esse tipo de câncer. Nos estados brasileiros, nós vemos aqui também uma variação enorme, onde o Paraná é o estado com menor taxa de incidência, cerca de 6 casos por 100 mil mulheres,
e o Amazonas, cerca de 40 casos por 100 mil mulheres, mostrando todas essas diferenças, né, regionais que a gente tem aqui no Brasil. Em relação à assistência, né, o estadiamento aqui, a gente vê que desde os anos 2000 houve um aumento, né, dos carcinomas in situ, e são predominantes, né, os estadios mais precoces, porém ainda resta cerca de 30%, mais de 30% dos casos que continuam sendo diagnosticados em estadios 3 e 4, o que é bastante, né, para um câncer que é altamente prevenível, tanto através de vacinação quanto através do rastreamento e diagnóstico precoce, né, com o exame Papa Nicolau. A mortalidade no Brasil é 6, né, em torno de 6 casos para cada 100 mil mulheres. A gente não está nos países, está também naquela média, assim, mas como a gente viu no mapa do Brasil, tem aquelas variações geográficas enormes. Também mortalidade mais elevada na África. E aqui, quando a gente vê no Brasil, a gente vê a mortalidade no Amazonas é 6 vezes maior que a mortalidade no Paraná. Então, a gente tem diferenças enormes dentro do Brasil. E a gente vê aqui também, né, toda a região norte, como ela é bastante afetada pelo câncer do colo de útero, né? Aqui, região sul, sudeste, uma parte do nordeste, as taxas de mortalidade são bem menores. Bom, agora eu vou falar sobre o câncer de próstata. É o segundo câncer mais incidente no mundo. Entre os homens são cerca de 1,4 milhões de casos em 2020, segundo o Globocam, representando 6,7% dos óbitos anuais, né, com 375 mil óbitos. Ele foi diagnosticado com mais frequência nos países, né, do hemisfério sul, principalmente na América do Sul e na África, né, nos continentes. E é a primeira causa de morte em vários países africanos e da América Latina. O Brasil é o mais incidente entre os homens, com cerca de 66 mil casos novos em 2021, ou seja, cerca de 30%. O câncer mais frequente diagnosticado em todas as regiões geográficas e a principal causa de óbito nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste entre os homens. E as maiores taxas de incidência estão nas regiões Nordeste e na região Centro-Oeste. Os fatores de risco. Bom, tanto quanto o câncer de mama, a idade é um fator de risco importante. A incidência e a mortalidade aumentam significativamente após os 50 anos e vai seguindo essa tendência. Pessoas com pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos, né, têm um risco elevado também. Esse risco pode ser tanto devido a fatores genéticos ou devido aos hábitos, né, alimentares, estilos de vida de algumas famílias. O excesso de, né, existe evidência que o excesso de gordura corporal aumenta o risco de ser diagnosticado com câncer de próstata em estadio avançado. E algumas exposições profissionais, né, principalmente na indústria química, agrotóxicos, conservantes de madeira, fuligem, também são associadas ao câncer de próstata. Então, também aqui, fazendo mais ou menos a mesma comparação, quando a gente observa o mapa do mundo e o tipo de câncer mais incidente no sexo masculino por país, aqui a gente já vê um pouquinho mais diverso, né? Mas a gente vê aqui, né? Toda essa parte aqui, África, América do Sul, Europa, Estados Unidos, é o câncer de próstata o mais incidente. Na Ásia, norte da África, essa parte aqui também, Oceania, câncer de pulmão mais incidente, câncer de pele mais incidente, Austrália e Estados Unidos, e na Índia o câncer na Índia, Paquistão, câncer de boca.
Quando a gente observa agora a incidência do câncer de próstata, né, as taxas de incidência, a gente vê aqui que o Brasil ele se encontra entre os países com a taxa de incidência mais elevada, né, junto, comparável com os países desenvolvidos. 78 casos a cada 100 mil habitantes. E aqui, olhando aquele quadro, né, comparativo, tá? A gente vê aqui também, né, essas que realmente região Nordeste e Centro-Oeste que apresentam as maiores taxas. Olhando também como para os outros tipos de câncer também, olhando por estado, o estado do Sergipe ele apresenta a incidência mais alta, que são 122 casos por 100 mil habitantes, e o Pará, 33 casos por 100 mil habitantes. Em relação ao perfil da assistência, né, a gente vê aqui que a maioria também dos casos de câncer de próstata, eles são diagnosticados em estadio 1 e 2, tem aumentado, né, que depois de 2014 aumentou bastante o diagnóstico em estadio 1, porém permanece ainda, esses dois estadios 1 e 2 permanecem mais ou menos iguais. Aqui também cerca de 40% dos tumores são diagnosticados em estadio 3 e 4. Em relação à mortalidade, lembra outro mapa aqui, ele estava praticamente todo verde, né? Que era o verdinho, era o câncer de próstata. Agora, olha como que é o mapa da mortalidade, né? O câncer é o tipo de câncer que mais mata homens em cada país. Então, a gente vê no mundo que, de longe, é o câncer do pulmão o câncer mais mortal entre os homens, né? Em todos os países, né? Praticamente em todos os países. Tirando aqui, né, com exceção da África, que tem o câncer de próstata e o câncer de estômago também. E aqui na Índia também, que é o câncer de boca, que é o que mais mata. Quando a gente olha as taxas de mortalidade para o Brasil, a gente vê aqui também né, aquela taxa intermediária, 13,7 para cada 100 mil habitantes. E olhando aqui, nessa tabela para o Brasil, né, por regiões, a gente vê aqui que no Brasil o câncer que mais mata os homens é o câncer do pulmão, tanto no Brasil inteiro quanto na região sudeste e sul, e o próstata é na região norte, nordeste, centro-oeste, e nas outras regiões ele está em segundo lugar. Chama atenção aqui também na região norte, né, e na nordeste, câncer de estômago, que se encontra aqui em segundo lugar na região norte, em terceiro na região nordeste. Então, evidenciando essas diferenças regionais que a gente tem aqui no Brasil e pelos estados também, que nós temos grandes diferenças, né? A mortalidade aqui a gente tem Minas Gerais com a menor taxa e Roraima com a maior taxa, então é 2 vezes maior a mortalidade em Roraima do que em Minas. E seria isso aqui, a gente chega ao fim da minha apresentação, realmente essa apresentação mais para evidenciar, né, dar esse panorama em relação ao mundo, aonde que a gente está situado, né, em relação aos outros países do mundo e como que os estados, né, os extremos existem no Brasil, tanto em relação à incidência e mortalidade desses 3 tipos de câncer. Obrigada pela atenção de vocês. Não, vem.
Eu gostaria de agradecer a participação da doutora Mariana. E agora, na sequência, eu vou falar. Eu sou Maria Fernanda. Coincidentemente, eu também sou dentista. Eu trabalho na gerência de agravos, gerência de análise epidemiológica de doenças de agravos não transmissíveis há 3 meses. Antes disso, eu trabalhei por muito tempo no CEPOM, com Registro Hospitalar de Câncer. E vou apresentar para vocês o perfil epidemiológico do câncer em Santa Catarina. Eu vou começar falando sobre as informações de câncer, quem são os responsáveis pelas informações de câncer no mundo e no país, né, no Brasil. Mundialmente, o responsável pelas informações oficiais de câncer é a IARC, que é a Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer, que foi fundada em 1965 por 5 países: a França, a Itália, a Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. A IARC faz parte da Organização Mundial de Saúde e tem a sede em Lyon, na França. Congrega dados de incidência, mortalidade, riscos e causas de câncer com o objetivo de prevenção e controle da doença. O IARC é responsável pelo GloboCan, o Observatório Global de Câncer, que é uma plataforma com base web de dados relativos à incidência, prevalência e mortalidade por câncer em 185 países, divididos em 36 topografias, ou então num bloco de todas as topografias reunidas. Eles podem ser tabulados por sexo, por faixa etária, através de gráficos, tabelas e mapas, inclusive. E também o GloboCan faz projeções para o futuro. Atualmente temos projeções até o ano de 2040. A IARC é uma agência intergovernamental constituída de 27 países membros, dos quais o Brasil faz parte, tanto do Conselho Diretivo como do Conselho Científico, desde 2013, através do INCA. O INCA é o Instituto Nacional de Câncer, fundado em janeiro de 1937. É o órgão acessório do Ministério da Saúde, tem foco no controle de câncer e é o responsável pelos dados oficiais de câncer no nosso país. É responsável pelos dados de incidência, de morbidade hospitalar e de mortalidade. As fontes principais dos dados do INCA vêm dos registros de câncer e do Sistema de Informação de Mortalidade. Nós temos 2 tipos diferentes de registro de câncer: o registro de câncer de base populacional e o registro hospitalar de câncer. O registro de câncer de base populacional, ele é responsável por coletar os dados de diagnóstico ocorridos em um determinado período entre os residentes de uma determinada área geográfica, normalmente um município, mas pode ser de uma região metropolitana ou de um estado, no caso de um estado menor. Então, são coletados todos os dados relativos a esse diagnóstico, como data, o método de diagnóstico, a topografia e a morfologia do tumor, além de dados sobre o paciente, como sexo, idade, escolaridade, naturalidade, por exemplo. Eles podem ser acessados, esses dados, através do tabulador de incidência, que consta do site do INCA. Os dados são utilizados para cálculos de estimativa, que são lançados pelo INCA normalmente a cada 2 anos. O último foi do triênio, de 2020 a 2023. E as coletas são realizadas primordialmente através da busca nos bancos de dados dos laboratórios de anatomopatologia do município onde ocorre a coleta e da importação dos dados do RHC. O RHC é o segundo tipo de registro de câncer, é o registro hospitalar de câncer, uma obrigação, através de portaria do Ministério da Saúde, de todo hospital que realiza tratamento oncológico pelo SUS, né, usando a PONS e os CACONs. É uma obrigação desses hospitais que eles tenham um registro hospitalar de câncer funcionando. A ficha do registro do tumor no RHC ela é um pouco mais completa do que a ficha do RCDT, inclui dados a respeito do paciente, do tumor, como diagnóstico, tratamento, estadiamento, resultados do tratamento feito, informações como tabagismo, uso de álcool, por exemplo. No caso do RHC, o que caracteriza o ano de coleta é o ano da primeira consulta relacionada ao tumor naquele hospital, diferente do RCDT, que é o ano de coleta caracterizado pela data do diagnóstico. O RHC está sempre 2 anos de atraso em relação ao ano de calendário, porque precisa de tempo para diagnóstico e estabelecimento de estadiamento, do tratamento, acabar esse tratamento e esperar para poder avaliar o resultado. Então, no ano de 2021, por exemplo, o ano que deve ser enviado ao INCA é o 2019. Então, nós não temos dados muito atuais no caso de RHC.
Os dados estão disponíveis no tabulador, através de tabulação no integrador do RHC, e não são capazes de nos fornecer dados de incidência, mas de prevalência, já que dizem respeito aos todos os casos que são atendidos naquele hospital, e as pessoas são provenientes de diversos municípios diferentes, às vezes estados diferentes, inclusive. Aqui nós temos a situação dos registros de câncer em Santa Catarina. No caso de RCDP, o único RCDP que já foi realizado no nosso estado foi do município de Florianópolis. Ele era realizado através de um termo de cooperação técnica entre o CEPOM e a Secretaria Municipal de Saúde. Estava ativo até o ano passado e nós coletamos os dados referentes a 2008 até 2016. Esses são os dados disponíveis também através do tabulador de incidência. As coletas eram feitas, né, como eu expliquei, através de busca dentro dos bancos de dados dos laboratórios de anatomopatologia de Florianópolis, também busca ativa nos prontuários de clínicas particulares de oncologia e pela importação dos dados do RHC do CEPOM. E quanto aos RHCs, nós temos 21 RHCs no nosso estado. A cidade que mais tem RHC, no momento, é a cidade de Florianópolis, com 6 hospitais com RHC funcionando. Essa é a situação dos anos de coleta enviados ao INCA, atualmente. Podemos perceber que dos 21, apenas 9 hospitais já cumpriram com a obrigação desse ano, que seria de enviar o ano de 2019. Aqui nós temos a distribuição das 10 topografias mais incidentes em Santa Catarina. Podemos perceber que a quantidade de câncer de pele não melanoma é bastante grande, corresponde a 27,88% de todos os cânceres diagnosticados no estado. Os cânceres de pele não melanoma, apesar de um número bastante grande, eles não têm, a princípio, uma gravidade muito grande, né? Os cânceres de pele não melanoma estão divididos principalmente nos vasos celulares e nos escamas celulares. Os vasos celulares, em maior número, são responsáveis por 75% dos cânceres de pele. E eles não têm capacidade, ou pelo menos rarissimamente têm capacidade de invadir outros órgãos e sistemas do organismo, mas têm um potencial de destruição local bastante grande. Então, se eles não forem diagnosticados e tratados oportunamente, eles podem resultar em mutilações importantes no paciente. Já o carcinoma escamocelular, que é o segundo tipo mais frequente de câncer de pele, responsável por 20% do total, tem um pouco mais de capacidade de invadir outros sistemas, outros órgãos do corpo, mas ainda assim a letalidade é baixa. Como o número é bastante alto, acaba que o número de óbitos por carcinoma escamocelular acaba sendo alto, mas a taxa de letalidade é baixa para essa doença. Em seguida, nós temos o câncer de mama feminina, com 10% do total entre homens e mulheres, né? Ressaltando que ele é um câncer, nesse caso aqui, apesar de ser um câncer que pode ocorrer em homens, nesse caso a gente está avaliando apenas o câncer de mama entre as mulheres, seguido do câncer de cólon e reto, do câncer de pulmão, nesse caso, entre os dois sexos, somando os dois sexos. Em seguida, o câncer de próstata, com 5% do total, um pouco mais do que 5% do total. Depois, o câncer de estômago, cavidade oral, o câncer de colo de útero, com 2,9%, linfoma não Hodgkin e leucemias. Esse total das 10 topografias mais incidentes é responsável por 70,86% de todas as neoplasias diagnosticadas no estado. Então, além desses, temos 29,14% de outros tipos de câncer. Aqui nós temos a distribuição separada por sexo. Vimos que nos homens, o câncer de pele não melanoma é responsável por 28,78% do total, seguido do câncer de próstata, com 10%. Na sequência, câncer de cólon e reto, pulmão, estômago, cavidade oral, bexiga, esôfago, laringe e pele melanoma. Já nas mulheres, o primeiro lugar também fica com o câncer de pele não melanoma, com quase 27%, seguido do câncer de mama, com 20%, um pouquinho mais de 20% do total. Quer dizer, somando as duas primeiras topografias, a gente tem quase
50% de todas as topografias mais incidentes em mulheres. Na sequência, câncer de colo e reto, de colo uterino, pulmão, linfoma não-Hodgkin, leucemias, estômago, pele, melanoma e sistema nervoso central. Aqui nós temos o panorama da incidência do câncer de mama em 2020, no mundo, no Brasil, na região sul e em Santa Catarina, afunilando, né? No mundo, o câncer de mama é o primeiro em incidência entre as mulheres e é responsável por 24,51% de todos os cânceres que ocorrem entre as mulheres. Foram diagnosticados 2.261.419 casos novos, o que equivale a 58,5 casos a cada 100 mil mulheres. No Brasil, fica em segundo lugar na incidência, o primeiro sendo câncer de pele e não melanoma, e é responsável por 20,97% do total de casos de câncer diagnosticados em mulheres. São 66.280 casos novos, sendo uma taxa bruta de incidência de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. Na região sul, também segundo lugar de incidência, depois do câncer de pele e não melanoma, com 20,18% do total de câncer em mulheres. São 10.890 novos casos, com uma taxa de 71,16 casos a cada 100 mil mulheres. Em Santa Catarina, da mesma forma, segundo lugar em incidência, depois do câncer de pele e não melanoma, com 20,46% do total. São 3.370 casos novos, numa taxa de 93,05 casos a cada 100 mil mulheres no estado. A seguir, a incidência do câncer de colo de útero em 2020. No mundo, ele está em quarto lugar de incidência, com 6,55% do total de câncer em mulheres. São 604.127 casos novos, numa taxa de 15,60 casos diagnosticados a cada 100 mil mulheres. No Brasil, também em quarto lugar de incidência, com 5,25% do total do câncer em mulheres. 16.590 casos novos, 15,43 casos a cada 100 mil mulheres em 2020. Na região sul, fica em quinto lugar de incidência, 4,97% do total em mulheres. 2.680 casos novos diagnosticados, numa taxa de 17,48 casos a cada 100 mil mulheres na região. E em Santa Catarina, volta ao quarto lugar de incidência, como no mundo e no Brasil, com 5,89% do total de câncer em mulheres. Foram 970 novos casos, numa taxa de 26,67 casos a cada 100 mil mulheres. Agora, vamos falar da taxa de mortalidade por neoplasia em Santa Catarina. Nesse caso, as neoplasias são classificadas de acordo com o capítulo 2 da CID-10, então inclui neoplasias malignas, in situ e benignas, apesar de que a porcentagem de neoplasias benignas, que levam a óbito é bem menor do que das neoplasias malignas, obviamente. Então, aqui nós temos o panorama do nosso estado de 2010 até 2019 e 2020 e 2021, dados ainda preliminares. Percebemos que existe um aumento gradativo, principalmente entre os homens. A diferença entre 2010 e 2019 é que em 2010 a taxa de mortalidade era de 125,95 óbitos a cada 100 mil homens, em 2019, 151,04. Nas mulheres, também existe uma tendência de crescimento, porém, no ano de 2014 e no ano de 2019, teve uma leve queda, né, em relação ao ano anterior. Então, partiu de 91,93 óbitos a cada 100 mil mulheres em 2010 e, atualmente, em 2019, 117,57 óbitos a cada 100 mil mulheres, tendo chegado a 121,19 no ano de 2018. Aqui nós temos a taxa de mortalidade por neoplasia dividida entre as 17 regiões de saúde do município. Percebemos que no ano de 2019, né, por sexo, percebemos que no sexo masculino a maior taxa de mortalidade ocorreu na região do extremo oeste, com 196,84 óbitos a cada 100 mil homens. E entre as mulheres, na região do meio oeste, com 132,36 óbitos a cada 100 mil mulheres. E tanto nos homens quanto nas mulheres, a região com menor taxa de mortalidade foi a região de Xanxerê, com
124,45 óbitos a cada 100 mil homens e 79,48 a cada 100 mil mulheres. Aqui nós temos a mortalidade por câncer de mama em 2019, num panorama como feito da incidência, mundo, Brasil, região sul e Santa Catarina. No mundo, o câncer de mama é o primeiro em mortalidade, entre as mulheres também, com 15,46% do total de óbitos em mulheres, o que gerou um total de 684.996 óbitos, numa taxa de 17,7 óbitos a cada 100 mil mulheres. No Brasil, na região sul e em Santa Catarina, o câncer de mama também fica no primeiro lugar em mortalidade. No Brasil, ele é responsável por 16,37% dos óbitos em mulheres, totalizando 18.068 óbitos, sendo 17,46 óbitos a cada 100 mil mulheres. Na região sul, é responsável por 15,54% dos óbitos em mulheres, foram 3.083 óbitos, numa taxa de 20,87 óbitos a cada 100 mil mulheres na região. Em Santa Catarina, 16,66% dos óbitos em mulheres, 666 óbitos, numa taxa de 19,59 a cada 100 mil mulheres no estado. Já a mortalidade por câncer de colo de útero em 2019, no mundo, ficava em quarto lugar em mortalidade, totalizando 7,71% dos óbitos em mulheres, num total de 341.831 óbitos, o que equivale a uma taxa de 8,8 óbitos a cada 100 mil mulheres. No Brasil, na região sul e em Santa Catarina, o câncer de colo de útero fica em quinto lugar em mortalidade. No Brasil, equivale a 5,97%, com um total de 6.596 óbitos, uma taxa de 6,37 óbitos a cada 100 mil mulheres. Na região sul, é responsável por 4,88% dos cânceres em mulheres. 968 óbitos ocorreram, numa taxa de 6,55 óbitos a cada 100 mil mulheres. E no nosso estado, 5,55% dos óbitos em mulheres acontecem pelo câncer de colo de útero. São 222 óbitos, numa taxa de 6,53 óbitos a cada 100 mil mulheres. Aqui a gente tem a distribuição da mortalidade por câncer de mama em Santa Catarina por região de saúde, no ano de 2010 e no ano de 2020, para a gente poder comparar. Então, no ano de 2010, a maior taxa de mortalidade por câncer de mama aconteceu na região Nordeste, numa taxa de 17,99 óbitos a cada 100 mil mulheres. E no ano de 2020, a maior taxa foi na região da Grande Florianópolis, com 21,82 óbitos a cada 100 mil mulheres. A menor taxa foi a de Xanxerê, no ano de 2010, da região de Xanxerê, no ano de 2010. Na região de Laguna, no ano de 2010, e no ano de 2020, na região de Xanxerê. Aqui temos a distribuição da mortalidade por câncer de colo de útero em Santa Catarina, por região de saúde, também em 2010 e 2020. No ano de 2010, a maior taxa foi na região do Vale do Itapocu, com 7,99 óbitos a cada 100 mil mulheres. E no ano de 2020, a Serra Catarinense, com 11,73 óbitos a cada 100 mil mulheres. No ano de 2010, a região do Alto Uruguai Catarinense não registrou nenhum óbito por câncer de colo de útero. E no ano de 2020, a menor taxa foi a da região do extremo oeste catarinense, com 2,6 óbitos a cada 100 mil mulheres. Esse era o panorama do nosso estado para o câncer, principalmente para o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Muito obrigada. Obrigada, Maria Fernanda. Agradeço a participação. Agradeço também a doutora Mariana, que trouxe muito bem ali com os mapas, os gráficos, a situação das neoplasias no país, no mundo e nas suas regiões diferenciadas entre o país e o Brasil, né? E ficou muito claro com a apresentação da doutora Mariana os impactos mesmo na relação socioeconômica que está diretamente relacionada ao câncer, né? Países mais desenvolvidos, a incidência menor. Países menos desenvolvidos, a incidência maior.
né? E aí veio muito brilhante a fala da Maria Fernanda, quando ela traz por região e traz uma série histórica mesmo no Estado, a gente percebe que, embora a incidência de alguns tipos de cânceres sejam menores, mas se nós compararmos, esse aumento está sendo gradativo, independente do ano, numa crescente, né? 2010 para 2020, independente da região, esse aumento ele está acontecendo. Claro, isso está muito associado, como a própria doutora Mariana falou, em relação ao aumento da expectativa de vida, né? Certo, o estado de Santa Catarina ele se destaca pela expectativa de vida ser uma das maiores do país, e se eu não me engano é a maior do país, né? Então, sofre diretamente a influência, sim, dos tipos de cânceres para a questão da mortalidade. Agora eu vou passar a fala para a próxima palestrante, então, que é a Ana Paula Guedes Verlang. Ela é advogada da AMUC, Amor e União contra o Câncer, que é a Associação Brasileira de Portadores do Câncer. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, conseguem me ouvir bem? Sim. Então, já posso iniciar aqui, deixa eu só fazer o compartilhamento da tela. Iniciando, então, a minha fala, eu gostaria de agradecer e também cumprimentar todos que estiverem aqui online. Eu, com certeza, espero trazer algum tipo de contribuição com as informações aqui. Fico bem emocionada em estar representando a AMUC, dentre tantos os projetos que ela movimenta em prol dos pacientes com câncer e todo um contexto, todo um cenário que tem diversas especialidades. Certamente, a questão vinculada ao câncer de mama é uma questão de maior sensibilidade, porque foi o primeiro tipo o qual a AMUC iniciou os seus projetos e os seus trabalhos, e depois foi se expandindo, e hoje a gente atua, como foi mencionado ali na questão da abertura, que a gente está em meses alusivos, o outubro do câncer de mama, a questão do outubro rosa, em novembro do câncer de próstata, o novembro azul, e eu vou tentar compilar o máximo de informações, porque é muito abrangente a questão do direito do paciente oncológico. Trabalhando sobre a premissa da alusão do câncer de mama, inicialmente a gente precisa fazer uma ponderação do acesso às primeiras informações ao paciente com câncer. Que informações seriam essas? A gente hoje possui no Sistema Único de Saúde, no SUS, duas leis que são muito efetivas quando os pacientes conhecem os procedimentos. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem a lei de acesso ao diagnóstico em até 30 dias, que é a lei 13.896 de 2019, que ela concede ao paciente o acesso ao diagnóstico. O que seria esse acesso ao diagnóstico? O câncer de mama está muito vinculado a qualquer exame que possa comprovar que o paciente está com essa patologia. Seja um ultrassom de mama, seja uma mamografia, ou seja qualquer outro exame que o médico que fez esse diagnóstico com outros sintomas ou com outros exames paralelos, ele identifica que há uma necessidade de complementação de exame para um fechamento de quadro clínico. O que eu ouço muito por estar em contato direto na linha de frente com diversos pacientes. O SUS não funciona, o sistema não funciona. E aí a gente precisa entender um pouquinho de procedimentos. O estado de Santa Catarina, ele existe um sistema chamado SISREG, que é o sistema de regulação. Para muitos, para servidores, para usuários, ele é muito familiarizado, mas para alguns usuários ele ainda está um pouco distante de conhecimento. O que esse sistema, o que esse SISREG faz? Ele faz o cadastro do paciente quando tem algum encaminhamento médico, colocando lá um código, colocando uma ordem de atendimento de preferência e de urgência, com base no número do CPF e com base no número do cartão SUS. Ou seja, lá você consegue se visualizar numa fila, consegue compreender qual será o tempo de demora e de atendimento, e se esse paciente que está com um atendimento na questão da oncologia, precisando de um resultado, ele tem até 30 dias para realizar esse exame. E se isso não acontecer nesse período, o que deve ser feito? Ele deve obrigatoriamente fazer uma ouvidoria à Secretaria de Saúde do Estado,
que aí vai analisar o que pode estar acontecendo e o porquê que ocorreu essa demora. Inicialmente, também quero deixar aqui em destaque que nós tivemos uma demanda reprimida por conta da pandemia. Então, muitas situações tiveram que ser reajustadas e readequadas, porque de 2019, finalzinho, até agora que a gente se encontra já finalizando o ano de 2021, nós tivemos diversos entraves por conta do Covid. Então, a gente teve um cenário da saúde aí muito tumultuado, mas que a oncologia, ela não ficou desamparada. Mas a falta de informação desses pacientes talvez gerou esse retardo de acesso ao diagnóstico. Do mesmo modo que nós temos uma previsão legal de diagnóstico em 30 dias, nós temos também uma previsão legal num prazo de até 60 dias depois de firmado o diagnóstico para início do tratamento. Eu quero fazer muito uma ressalva quanto a essa questão dos 60 dias para o início do tratamento. Cada paciente vai ter um quadro individualizado. Então, compete ao profissional que está acompanhando esse paciente compreender o que vai ser mais adequado para fins de tratamento e qual o tempo devido para que isso ocorra. Muito embora o paciente oncológico ele já entra numa sinalização de emergência máxima, porque qualquer procedimento que demore, qualquer retardo, qualquer cadastro que seja feito de forma equivocada, ele retira desse paciente talvez até um dia de vida ou de qualidade de vida. E isso nós precisamos sempre estar muito atentos e prestar atenção. Entrando um pouco mais em quais exames podem fazer essa constatação de diagnóstico voltado para o câncer de mama, nós temos também uma lei que regulamenta, desde 2008, que toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, ela tem o direito de realização da mamografia. Porque todo ano, o Outubro Rosa, ele vem com essa fala, e essa fala vai ganhando mais força da necessidade de um diagnóstico precoce. Porque todo diagnóstico precoce, ele traz ao paciente uma melhor expectativa, uma melhor qualidade de vida, e tudo que é feito com uma identificação precoce, ele vai ter um tratamento talvez menos agressivo e com menos procedimentos a ser realizados e que não vai tirar do paciente o direito dele de ter uma qualidade de vida. Então, é muito necessário que esse paciente entenda a importância de conseguir ter acesso a esses tipos de exames. E no caso da mulher, no caso do câncer de mama, a mamografia é um exame de imagem que pode fazer essa identificação, que pode não, que faz essa identificação. Feito o diagnóstico, realizado um tratamento, tem pacientes com câncer de mama que são encaminhadas para fazer o que a gente chama de mastectomia. O que seria isso? De certa forma, é uma mutilação em que vai ser feita a extração de uma parte do corpo, e essa mutilação, eu acho essa palavra um pouco pesada, mas a gente não tem outra forma de adequar, para sentir realmente a importância desse procedimento. Ela pode ser feita de forma parcial ou total, e ela é um procedimento decorrente de uma técnica que está vinculada ao SUS, e essa retirada dessa parte da mama, ela tem o direito de uma cirurgia plástica reconstrutiva, que é o que a gente chama de reconstrução mamária. Ou seja, a paciente que faz a retirada da mama, ela comporta e carrega consigo o direito de fazer a reconstrução dessa mama. Quanto tempo leva, como tem que ser feito o requerimento, aonde requerer. Cada paciente, eu volto a dizer novamente, tem um quadro muito individualizado. Então, cada paciente vai ter um tempo diferenciado. Pode ser que uma paciente, ao ingressar no procedimento de retirada da mastectomia, ela já comporte no mesmo procedimento a possibilidade de fazer a reconstrução. Então, vai muito de acordo com o quadro clínico da paciente. Porém, tanto a mastectomia, que é a retirada, quanto a reconstrução mamária, elas são previstas pelo SUS e é um direito da paciente. Os exames, para agora saindo um pouquinho do cenário do câncer de mama e ingressando quanto à questão do câncer de próstata, que a gente também agora está no mês de novembro, e que ele é alusivo a essa prevenção, a gente tem a questão da identificação precoce em todos os tipos de câncer, e todos esses exames, eles são ofertados na rede pública. Então, os exames para a detecção precoce do câncer de próstata, eles são feitos por meio de unidades integrantes do Sistema Único,
homens acima de 40 anos, sempre que, a critério do médico, tal procedimento for considerado necessário. Ou seja, na questão do câncer de próstata, esse paciente que ele é atendido na unidade primária, no posto de saúde, se ele for identificado pelo médico que está fazendo ali toda a análise clínica dele e entender que após os 40, este homem precisa de uma complementação via exame, ele vai ter o caminho, a critério do médico, logicamente, de realizar esse procedimento. Novamente, a gente reitera aqui o quanto é importante esse paciente chegar com acesso do diagnóstico precoce. Paralelo a isso, a essa situação tanto do câncer de próstata quanto com o câncer de mama, que é muito trabalhado essa fala do acesso precoce, do diagnóstico, nós também entramos num campo de falarmos sobre questões de pedidos de medicamentos e tratamentos de alto custo. É uma dúvida muito recorrente e talvez seja uma das maiores demandas que a gente acompanha para fins de orientação. O que significa quando temos que judicializar um pedido tanto para tratamento quanto para medicamento de alto custo? Essa é a via mais adequada? Essa questão não gera um impacto orçamentário negativo para o gestor de saúde? Sim, de fato gera. O que a gente precisa compreender? Nós temos hoje uma dificuldade muito grande no cenário da oncologia, da compreensão de todas as tecnologias que estão sendo incorporadas. E quando a gente tem um procedimento de incorporar uma tecnologia, nós necessariamente temos um procedimento de remeter para o órgão consultivo, que se chama CONITEC, e talvez, ao remeter para esse órgão, a gente aguarde uma demora, é um tempo muito elevado. E quando essa tecnologia ela é aprovada e incorporada, talvez ela já vai estar num estágio já desatualizado. E o que acontece? Na sensibilidade de cada profissional, existe também junto com ele a importância de estar se atualizando e compreendendo as modificações desse cenário. Então, há uma porta de saída para o pedido dessa concessão de medicamento e tratamento de alto custo via judicialização, quando o pedido for feito tanto para o município quanto para o estado e houver a negativa. Ou seja, não é simplesmente chegar ingressando com um pedido na via judicial. Você tem que fazer a solicitação e requerimento aos órgãos públicos. Você vai na unidade de saúde do seu município, de acordo com o encaminhamento médico, de acordo com a prescrição médica, fazer a solicitação. Se essa solicitação não for aceita, que é o que a gente chama de negativa, você vai solicitar um documento, depois se reportar à Secretaria de Saúde do Estado e, por fim, que também, se eventualmente não conceder, aí você tem que ir para um caminho da judicialização com a orientação de um profissional. São diversas atualizações que estamos tendo, então, por isso é bom sempre ouvir o encaminhamento, logicamente, do médico, que está a par de tudo o que está acontecendo quanto a medicamento e tratamento. Como é muito vasto o campo de direitos do paciente oncológico, por que é muito vasto? A gente tem muitas legislações esparsas. A gente não encontra num único local toda uma definição que comporta quais são os direitos efetivos desse paciente. Vou dar um exemplo. Mencionei lá no início da palestra quais são as leis que amparam a questão do diagnóstico precoce para o câncer de mama. Temos a Lei dos 30, que é para todo tipo de câncer, de acesso ao diagnóstico. A Lei dos 60, que até em 60 dias se inicia um tratamento. A Lei da Mamografia, que garante a toda mulher acima de 40 anos o acesso ao exame da mamografia com encaminhamento médico, com encaminhamento clínico. Do mesmo modo, após a mulher realizar a mastectomia, há o direito de reconstrução mamária. Então, a gente está falando de diversas leis esparsas, que elas não estão compiladas no mesmo local, mas que elas comportam a todos os pacientes com câncer. Em todo esse cenário, o paciente ele vai ser acolhido em diversas esferas. Então, eu tenho o direito de saúde à informação. Todo paciente oncológico tem por obrigação ter o direito a acesso ao seu prontuário clínico, porque ele precisa compreender o que está acontecendo, todo o desdobramento que é feito.
ele precisa ter essa relação com o seu profissional de uma forma clara, seja enfermeiro, seja técnico, seja o agente sanitário, que vai fazer esse acolhimento dele num primeiro momento, e também do médico. Ele tem que compreender o que vai passar por um tratamento, qual é o tipo específico, que medicamento, quais são as consequências e reações. Isso é um direito previsto em lei do paciente. Temos os direitos sociais, que é abarcado na questão do direito previdenciário. O que seria o direito previdenciário? A gente tem dois tipos de regime. O regime geral, que é para todo contribuinte do INSS, e lá ele tem uma legislação específica, e nós temos um regime especial, que se trata para servidores públicos. Esses servidores públicos, ele pode vir de uma esfera municipal, ele pode vir de uma esfera estadual ou federal. E aí, para esses servidores, a legislação vai mudar de acordo com o seu estatuto. Então, a partir do momento que você passa no concurso público, você vai ter um estatuto e lá ele vai fazer o regramento dos seus direitos previdenciários. Tanto que, numa análise muito em evidência, quem paga o INSS, que é o regime geral, direito previdenciário, pode ter acesso ao auxílio-doença. Um servidor público, ele não tem auxílio-doença, ele tem licença-saúde. Apesar de ser o mesmo instrumento, a mesma concessão, são formas diferentes e órgãos diferentes a serem requeridos. Então, quais hoje são os direitos previstos pelo INSS no regime geral? O afastamento do benefício de auxílio-doença, ele é plenamente possível quando esse trabalhador ele está ali cometido de alguma doença e ele precisa de um afastamento para uma recuperação clínica. Qual que é o tempo? Não existe um tempo, um parâmetro. Cada paciente, cada segurado vai ter o seu tempo de acordo com a avaliação médica clínica. Então, cai muito a responsabilidade do médico que está atendendo esse paciente e ele que vai avaliar qual é o tempo devido de afastamento desse segurado. Do mesmo modo, há muita discussão sobre a questão do pedido de aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela se pauta na aposentadoria provisória, que é aquela que talvez até 2 anos você fica afastado para o tempo de tratamento, para uma readequação, e depois de 2 anos é revista a condição clínica do paciente para saber se ele tem a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho. Se essa possibilidade não existir, se esse paciente ele ficar totalmente inapto para qualquer realização de trabalho, então pode ser feita uma conversão em aposentadoria definitiva por invalidez e a partir desse momento ele passa a ser aposentado. Eu quero deixar bem claro que não é o câncer que dá direito ao auxílio-doença, não é o câncer que dá direito à aposentadoria por invalidez, e sim a consequência do tratamento que esse paciente teve que se submeter. Então, no caso de uma mulher mastectomizada, ela vai ter uma perda de limitação dos membros superiores, da questão axilar, da movimentação. Existe uma expressão técnica que se fala monoplegia ou monoparesia, que é quando justamente ela fica impedida de fazer o exercício contínuo e repetitivo, porque se ela não fizer o tratamento de forma devida, ela vai gerar novos sintomas com novas possibilidades de incidência. Então, tudo tem uma motivação com significância. Deixar essa paciente afastada para ela corresponder a um tempo de tratamento significa que ele está entendendo que você, naquele período, não pode exercer sua função, mas quem sabe, depois de alguns meses, depois de algum ano, talvez, ou 2, você já esteja possibilitada a retomar a tua atividade de trabalho. E outra situação que eu gostaria de deixar muito em evidência quanto à questão de invalidez, só é considerado invalidez quando esse segurado ele passa a estar inapto para todo e qualquer tipo de trabalho. Ou seja, se você executava uma função que tinha algum determinado movimento, você foi afastado. E o INSS ele entende que talvez para aquela função você não consiga voltar ao trabalho, mas ele pode te readequar em outro ambiente, em outro cenário. Então, você não vai ser considerado nas condições técnicas e clínicas como inválido, e aí você pode retomar para uma outra ocupação. É uma discussão e cada paciente vai ter a sua forma muito individualizada, mas basicamente seriam essas informações referentes à questão previdenciária. Eu já estou aqui me finalizando
encaminhando para o fechamento da minha fala, e algo que eu sempre comecei a perceber da importância de falarmos, quando a gente fala de direito, quando a gente fala de acesso, de procedimentos, é entender que cada órgão público, ele tem um espaço, não somente órgão público. Quando eu falo de plano de saúde privado, eu também falo de hospitais de referência para atendimento, ele vai ter um canal chamado ouvidoria. O que significa essa ouvidoria? É o espaço que o órgão cria para ele entender o que está acontecendo. E aí lá você pode fazer solicitação, sugestão, denúncia, reclamação, elogio, ele é muito amplo. Então, nesse órgão, eu sempre sugiro que quando não houver a condição de você ter um diálogo, de ter dados e acesso à informação, abrir e fazer uma ouvidoria. Porque talvez o gestor, às vezes, ele não tem conhecimento dessa falha na administração. Talvez o hospital de referência, o local, a Secretaria Municipal de Saúde, não está sabendo o que está acontecendo. E ele precisa ser acionado para ele entender e para ele corrigir também. E também gosto de deixar claro que nas questões de elogio, porque a gente sempre está habituado a criar uma conduta de reclamar e não está satisfeito com o sistema. Mas também há servidores muito ativos, muito combativos e que nos auxiliam muito. Então, você também criar o hábito de fazer elogios a esses servidores utilizando o canal da ouvidoria, para eles entenderem que eles estão ocupando seu papel de uma forma que talvez te ajudou em algum momento da sua vida. E, por fim, a minha frase final é que toda pessoa munida de boa informação, ela empodera-se de forma que tudo se torna possível de ser realizado. Eu não vejo hoje o nosso sistema como falho, como deficitário, ele precisa de ajuste, ele precisa de gestores comprometidos, mas eu, pela experiência que possuo, entendo que a gente tem um dos melhores sistemas de saúde e que todos nós temos que fazer a nossa contribuição e nossa parte. E a gente só vai atingir isso quando a gente está munido de informação técnica para a relevância a gente poder compartilhar. Eu agradeço muito, novamente, o convite. Muito obrigada. Nós te agradecemos, a advogada da MUC, doutora Ana Paula, pelas informações. É muito importante ressaltar, né, o que o paciente tem a seu favor nesse momento, que ele pode acabar se esquecendo até de que existe à sua disposição perante a tanta revolução a partir do momento do diagnóstico, né? Então, é muito importante deixar isso claro para todos os pacientes e até os seus familiares que possam auxiliar num momento como esse. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Obrigada. Agora nós teremos a participação do doutor Felipe Moraes. Está aí na sala com a gente? Oi, estou sim. Boa tarde, doutor Felipe, muito obrigada. O doutor Felipe é do Instituto de Espiritualidade e Saúde, graduado em Medicina e tem residência médica em Clínica Médica pela Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, residência em Oncologia Clínica pela Unicesp e também é graduado na Faculdade de Medicina Faculdade de Medicina da USP e bacharel em Teologia pelo Centro Universitário de Claretiano. Fique à vontade, doutor Felipe. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite, participar desse evento tão plural, né, onde a gente discute aspectos tão relevantes do manejo do paciente oncológico. Eu estava aqui aproveitando o finzinho da aula da doutora, aprendendo um pouquinho aqui também sobre essas questões tão presentes, tão cotidianas, né, sobre afastamento, direitos previdenciários, direitos trabalhistas. Isso mostra, na verdade, que os debates relacionados ao tratamento do câncer vão cada vez se ampliando, né? Posso dizer que vivi as etapas onde os meses chaves, né, na prevenção e diagnóstico precoce, tanto do câncer de mama quanto do câncer de próstata, eram voltados simplesmente para uma divulgação das estratégias de terapia diagnóstica precoce, dos grupos de risco, né, dos fatores de sintomas iniciais. E hoje a gente vê em vários âmbitos um desabrochar de debates cada vez mais profundos e complexos, encarando a realidade dos fatos da jornada desses pacientes, né? Tanto daqueles com doenças iniciais, quanto aqueles que estão em tratamento contínuo ou em tratamento de doença metastática, e mostrando a complexidade da jornada terapêutica. Acho que essa é a grande mensagem que fica para esses meses de outubro e novembro, que voltam a nossa atenção para as duas neoplasias mais comuns nas mulheres, o câncer de mama, e no homem, o câncer de próstata. Mas eu fui convidado para falar hoje sobre a saúde mental durante a jornada terapêutica, mais especificamente do paciente
com câncer de mama, mas a gente pode falar de uma forma ampla de que muitos desses aspectos vão estar presentes em outros cenários, em outras doenças, com mais ou menos intensidade, a depender da gravidade, a depender da complexidade do tratamento. Acho que o primeiro ponto, quando nós discutimos isso, é nós ampliarmos o conceito de saúde. Tá? E aqui, ampliar o conceito de saúde muito focado no que nós estamos fazendo. É claro que quando nós falamos de uma jornada terapêutica de um paciente que tem um câncer, o diagnóstico de um câncer, aquela ideia idílica de que nós vamos atingir a pleno estado de bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, como vem na definição da OMS, ela está muito longe da realidade, porque não só os tratamentos, mas toda a jornada terapêutica irá necessariamente causar impactos no bem-estar do paciente nas suas diversas esferas. O que se trata, na verdade, quando nós olhamos para o conceito de saúde nesse cenário, é nós mantermos um olhar multifocal, ou seja, que nós não percamos em cada um desses 4 braços, dessas 4 formas de ver saúde, tanto no âmbito biomédico, quanto no âmbito psicoafetivo, quanto no âmbito social, quanto no âmbito espiritual, que a gente não perca o nosso olhar sobre essa vertente, sobre esse prisma de ver a saúde, procurando oferecer ou procurando organizar a equipe multiprofissional no sentido de oferecer um cuidado de excelência em cada um desses cenários. Por quê? Algumas doenças, e o câncer é uma doença que é capaz de fazer isso, ela é capaz de romper essa nossa barreira das doenças cotidianas que afetam praticamente só os aspectos biomédicos da nossa existência. Vou dar um exemplo para vocês. Se alguma das pessoas que estão nos assistindo aqui tiver um quadro de uma amidalite, uma infecção da amígdala, dificilmente vai desenvolver grandes conflitos mentais ou grandes dificuldades psicoafetivas relacionadas a isso. Porque é uma doença que tem um tratamento bem determinado, curto, relativamente fácil de fazer, e que irá, portanto, pouco penetrar a intimidade do indivíduo, vai pouco penetrar a profundidade do ser da pessoa, porque está claro que aquilo é algo que não afeta e não coloca a vida em risco de uma maneira direta e imediata, o que não acontece no caso do câncer. Eu sempre falo que o câncer, na verdade, ele tem a capacidade de infiltrar as profundidades do indivíduo, não só no seu sentido de criar metástases, mas no sentido de realmente impactar as diversas esferas do paciente. Nós vimos isso aqui na apresentação que me antecedeu. Então, nós estamos falando de uma doença que causa e pode causar debilidades físicas, como náuseas, enjoos, parestesias, formigamentos, tosse, queda de cabelo, anemia, etc. Mas estamos falando de uma doença que pode impossibilitar o trabalho, que pode causar impactos sociais importantes, da perda de uma fonte de renda, eventualmente. É uma doença que está associada fortemente a quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de transtornos borderline, ou seja, uma doença que é capaz de causar na vida da pessoa diversas anomalias, diversas alterações da sua rotina, inclusive dos seus planos, das suas ideias, do pleno cumprimento das suas metas de vida. E no campo espiritual, o câncer também pode gerar conflitos de fé importantes, como, por exemplo, será que isso aconteceu comigo porque eu fiz alguma coisa errada? Será que isso aconteceu comigo porque Deus não me ama mais? Esse Deus que eu amei, que eu fui à missa, fui ao templo, fui ao culto, fui ao terreiro, esse Deus agora, ele não está mais presente? Esse Deus me abandonou? Onde estava esse Deus quando o câncer chegou? Então, eu quero que vocês percebam, e esse é um espaço para a gente discutir isso, a complexidade de cada indivíduo diante desse diagnóstico. Então, não dá para nós, e eu falo como oncologista, sermos agentes isolados nesse caminho de cuidado, e tampouco dá para nós dizermos que cuidamos de uma doença. Nós cuidamos de pessoas, cuidamos de indivíduos em todas essas vicissitudes. Né? Hoje, eu dava o diagnóstico para uma senhora, uma jovem senhora de 60 anos, que durante toda a vida planejou-se
para a sua aposentadoria e planejou-se para ir para o estrangeiro, para viver no estrangeiro, viver em outro país com um dinheirinho que ela guardou aí ao longo de boas décadas. E, de repente, agora, ela se vê com câncer de pâncreas, uma doença grave, necessitando de uma jornada terapêutica super complexa, né? E nessa jornada, ela terá que abrir mão de alguns projetos, terá que abrir mão de alguns planos. E logo após eu dar o diagnóstico, né, ela começou a chorar copiosamente no consultório. E ela virou para mim e falou assim, doutor, desculpe. Né? E eu disse, olha, a senhora não tem nada que se desculpar, pelo amor de Deus. Inclusive, eu acho que é parte desse momento que a senhora chore. Né? Se a senhora chorar, mostraria claramente que tem algo de errado, porque é necessário chorar diante de uma notícia ruim, é necessário expressar os seus sentimentos diante de um cenário desfavorável, diante da alteração dos seus planos de vida, diante dos seus projetos. Então, esse é um claro sinal e essa é uma clara situação onde a atenção da equipe ela não poderá estar pautada ou voltada unicamente na proposta de um tratamento quimioterápico, na proposta de uma rotina que envolva rádio ou cirurgia, mas sim na proposta de um cuidado amplo, aonde nós vamos ter que arquitetando, nós vamos ter que orquestrando um grupo de especialistas que possam, trabalhando de uma forma complementar, oferecer a essa paciente a melhor qualidade de vida possível e o melhor suporte às questões relacionadas à sua saúde mental. No campo da saúde mental, particularmente do câncer de mama, eu acho que um dos pontos mais relevantes, principalmente quando a doença acomete mulheres jovens, e isso não só no câncer de mama, mas eu poderia dizer em boa parte das neoplasias, são as alterações físicas de aparência que são decorrentes do tratamento. Então, hoje, nós temos, de fato, inclusive por medidas como os meses que nós estamos vivendo, campanhas que tornam isso menos, digamos assim, menos marcante na sociedade. Então, as pessoas cada vez, digamos, encaram com mais naturalidade que as pessoas estejam em tratamento, que estejam sem seus cabelos, estejam pálidas, ou com alguma alteração estética relacionada à cirurgia ou a algum tipo de tratamento que esteja fazendo. Então, mas esse estigma ainda é muito forte, o estigma da perda dos cabelos, o estigma da perda da mama, nos pacientes com tumores abdominais, por exemplo, o estigma forte do ganho de uma colostomia, né? Então, eu recentemente agora tive uma paciente que se dispôs a fazer uma cirurgia com intuito curativo. Né? Nós poderíamos dizer para ela, olha, parabéns, a senhora está curada do seu câncer de intestino. Mas ela ganhou uma colostomia, ela ganhou uma bolsa intestinal transitória, no caso dela, mas é algo com o qual ela está lidando super mal. Está tendo uma grande dificuldade de pensar sobre como vai manter sua vida de trabalho, como vai manter sua vida profissional, como ela vai frequentar a praia, como ela vai levar os netos à piscina, enfim. Determinadas questões que nós, enquanto membros do cuidado de saúde, temos que estar atentos, oferecendo não só facilidades, quanto suporte emocional. Então, também temos que estar atentos a quais são as facilidades em cada um desses campos, no sentido de melhoria da qualidade de vida. Então, é dever do profissional de saúde que cuida do paciente oncológico também, ter claro quais são os caminhos e as pistas para driblar essas situações. Então, quais são as boas opções que há de ostomias, de bolsinhas, né? Quais são as boas opções que há de perucas, de implantes, de lenços, enfim, de estratégias que permitam, de alguma forma, paliar esse impacto social que as alterações no corpo da quimioterapia podem ocasionar. E promover essa aceitação, esse encontro do indivíduo consigo, com o seu novo eu. Eu acho que essa é uma das principais posições, das principais posturas do profissional de saúde nesse cenário. Não é negar, olha, não é nada demais ficar careca, não é nada demais ter uma cirurgia operada, uma mama operada, não é nada demais ganhar uma bolsa de colostomia, não é disso que se trata. Essas são alterações um grande impacto, mas é dizer, olha, nós temos essa realidade para lidar, e como é que nós podemos tornar isso menos doloroso? Como é que você pode trabalhar para encontrar-se com o seu novo eu, com essa nova realidade? E nós temos, hoje, já no Brasil, diversos grupos que permitem compartilhar experiência com outras pessoas que vivem essa situação,
falar a respeito, ter espaços de debate e de encontro com pessoas que viveram situações semelhantes e podem dar dicas, podem dar orientações e podem permitir que o paciente passe a se encontrar agora dentro de um novo normal, que é o normal de pessoas que estão enfrentando a mesma situação que ele. E é nosso papel promover isso, é nosso papel estar ao lado do nosso paciente nesse cenário. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos. Primeiro, nós estamos atentos às consequências imediatas no campo biológico e no campo social das terapêuticas anticâncer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no campo da saúde mental, é nós estarmos atentos aos sinais precoces de transtornos depressivos. A depressão, ela, em alguns estudos, pode estar presente em até 80% dos pacientes com câncer em determinado momento da sua jornada de tratamento. E muitas vezes esses sintomas eles não vêm à tona ou eles são tidos como normal por parte da equipe assistente. Quais são os eventuais sintomas que estão relacionados com depressão? Perda no prazer, o que a gente chama de anedonia, quando o paciente perde prazer nas coisas. Então, eu tinha o prazer de ir ao shopping, não tem mais, tinha o prazer de ir à praia, não tem mais, tinha o prazer de fazer compras e não tem mais. Então, essas são perguntas importantes ao longo da jornada, né? O senhor olha, como é que está a vida social, está saindo de casa, as coisas que o senhor se divertia, continua fazendo? Um exemplo clássico, mais um exemplo aqui da vida real, da vida como ela é, um paciente meu que, depois que iniciou o tratamento, não conseguia mais voltar a jogar baralho com seus amigos, porque não queria estar naquele ambiente sendo bombardeado por perguntas relacionadas ao seu tratamento e tudo mais. Depois de algumas consultas, eu falei, olha, o senhor faz o seguinte, o senhor manda uma mensagem no grupo, fala, olha, pessoal, está proibido falarmos sobre a minha doença nas partidas de baralho. Pode ser? Está combinado? Combinado. E ele retomou isso, né? Mas isso foi muito importante para romper uma barreira de isolamento social. Esse é um segundo sintoma importante de depressão. Isolamento social. É muito comum, no início do tratamento, que haja uma tendência a uma vida um pouco mais reservada, para viver aquele período de luto, estar mais perto da família, entender melhor o que está acontecendo, muitas vezes passar pelos sintomas iniciais da quimioterapia, num ambiente mais reservado. Isso faz parte da jornada e isso é bem esperado nos 2 ou 3 primeiros meses depois que o tratamento começa. Mas não deve continuar assim ao longo do tratamento. Os pacientes com câncer devem, dentro das suas possibilidades de saúde, frequentarem os ambientes que estão habituados, acostumados, é claro, com as devidas restrições no momento que a gente vive, restrições de máscara, higiene de mão, tudo mais, mas devem frequentar os ambientes, devem continuar aqueles que podem com a sua carreira profissional, com os seus amigos, com as suas festas, os seus eventos, porque isso, de alguma coisa, faz com que a vida continue tendo um propósito e significado e que a vida não passe a ser apenas uma órbita ao redor da doença. E a doença ocupe o centro da vida. A doença tem que ser uma circunstância da vida e não o cerne da vida. Mas essa transição é difícil de fazer e vai precisar muito da nossa necessidade. Um terceiro sintoma relacionado aos quadros de depressão e que é muito difícil de distinguir dentro do contexto de cuidados oncológicos é a perda do apetite. Perda do apetite pode ter tantas causas dentro do contexto de cuidados, principalmente quando está a quimioterapia envolvida. Mas depressão tem que ser uma hipótese diagnóstica nesse cenário e, às vezes, o apetite melhora rapidamente com o uso de alguns antidepressivos. E acho que um quarto sintoma dos que estão mais aparentes dentro dos quadros de depressão relacionados ao câncer são os transtornos de sono. Então, quando o paciente apresenta dificuldades de dormir, dificuldades para um cansaço excessivo durante o dia, relacionado a dores mal dormidas, sono entrecortado, dificuldade de iniciar o sono. E nesse cenário, eu acho que são questões que têm que estar muito presentes ao longo da jornada terapêutica. Então, acho que esse é um segundo elemento da saúde mental. O diagnóstico precoce, o diagnóstico preciso e o diagnóstico adequado com tratamento multidisciplinar do quadro de depressão. E o tratamento
na maior parte das vezes, vai envolver o uso de antidepressivos. Então, não tem nada errado usar antidepressivo, não é um sinal de fragilidade, não é um sinal de fraqueza, muito menos sinal de loucura. É uma medicação que, assim como um antihipertensivo, assim como um antidiabético, assim como um antilípide, é uma medicação que vai cumprir um papel na solução de um distúrbio momentâneo e que pode e deve ser utilizada por pessoas que estão passando por dificuldades e tendo como consequência disso transtornos depressivos. Mas na maior parte das vezes, a terapia medicamentosa apenas não é a melhor estratégia. Na maior parte dos casos, convém que a gente traga um profissional da área da saúde mental, como um bom psicólogo, para que ele desenvolva um processo terapêutico no qual os sentimentos relacionados ao diagnóstico, os sentimentos relacionados ao tratamento, os sentimentos relacionados à sequela do tratamento possam ser trabalhados e possam ser dissolvidos e melhorados dentro de um contexto mais amplo de cuidados. Acho que esse é uma segunda dimensão. Então, acho que a primeira, lidar objetivamente e claramente com as consequências imediatas do tratamento. Segunda, diagnóstico precoce dos transtornos depressivos, e aqui eu também coloco os transtornos ansiosos também dentro desse cenário. A ansiedade é uma outra forma de manifestação dos transtornos psicoafetivos relacionados ao câncer, muitas vezes manifestadas, às vezes, com uma irritação excessiva, uma preocupação, um excesso de demanda sobre a família, um excesso de demanda sobre a equipe assistente. Então, isso também pode vir associado e muitas vezes precisa ser medicado e cuidado também. Acho que essa é a segunda dimensão que nós temos que estar atentos no campo da saúde mental. O terceiro campo, aqui é um campo onde eu concentro a maior parte da minha atividade de pesquisa e de reflexão, é o campo dos transtornos, os transtornos mentais que podem estar associados com transtornos de espiritualidade. Ou seja, naquele momento onde ocorre uma fragilização do sentido de vida, uma fragilização do propósito de vida, isso se expõe em angústia, isso se expõe em sofrimento psíquico, e isso pode trazer ao paciente uma piora importante da sua qualidade de vida. E é nesse cenário que nós temos que estar atento a elementos que compõem a espiritualidade e a religiosidade do paciente, porque eles devem ser incentivados, cuidados e valorizados durante a rotina dos cuidados, durante a rotina da nossa atividade ambulatorial. Então, como está a vida interior dos nossos pacientes? Como está a sua vida de oração, a sua vida de encontro com Deus, a sua vida de valorização daquilo que realmente tem valor? Um autor muito importante nesse cenário, o Viktor Frankl, ele escreve que a vida, ela não encontra os seus sentidos, a vida não se torna insuportável pelas circunstâncias, mas ela se torna insuportável pela falta de sentido e propósito. E é super verdade isso. Quando nós conseguimos, nas nossas dificuldades, centrar o nosso olhar no sentido e propósito da nossa vida, encontrando o cerne, o coração mais profundo do valor daquilo que nós lutamos diariamente por preservar, quando nós encontramos esse rio, né, interno, essa nossa fonte de interioridade, nós conseguimos lidar muito mais facilmente com as circunstâncias da vida. E isso nos permite ver coisas belíssimas dentro do hospital. Então, não é raro, às vezes, ter narrativas de pacientes que você acreditaria que o cara deveria estar completamente aniquilado, enfraquecido, destruído pelo diagnóstico, pelos tratamentos, e quando você vai ao quarto ou conhece o paciente numa primeira consulta, você se surpreende absolutamente da maneira como ele encara positivamente e ele encara de uma maneira esperançosa toda aquela situação. Isso só é possível quando nós temos interiormente uma fonte de resiliência, uma fonte de significado que pulsa e nos mantém vívidos diante das circunstâncias que nos oprimem. Isso é um esforço contínuo, isso é um esforço que todos nós, mesmo antes de adoecer, deveríamos alimentar. O que teremos dentro de nós quando estivermos na solidão de um quarto internados? Porque um dia ou outro, todos nós estaremos lá, de uma doença ou de outra. E o que teremos para dizer para nós mesmos? Quais são os valores imortais que nós guardamos dentro de nós quando a terminalidade ou quando uma doença potencialmente grave, potencialmente fatal, bater a nossa
porta. Nesse cenário, as estratégias de meditação, de leituras com intuito religioso espiritual, práticas de contemplação, práticas de oração, práticas de caridade, de auxílio ao outro, né, da experiência do amor para com o outro, elas podem valorizar muito fortemente a interioridade e podem propiciar aquilo que a gente chama de um espaço sagrado, um espaço onde eu posso me recolher e onde eu posso, dentro de mim, encontrar forças para enfrentar as diversas circunstâncias que estão ao meu redor, relacionadas ou não com o tratamento oncológico. Então, nesse sentido, eu acredito que um cuidado oncológico holístico, ele terá que passar pelo tema da espiritualidade. Nós sabemos já hoje, através de vários estudos, através de diversas publicações, que o cuidado espiritual e o olhar sobre a espiritualidade impactam muito positivamente, na maior parte dos estudos apresentados até hoje, desfechos em saúde mental e também desfechos em saúde biológica propriamente, se é que a gente pode fazer essa divisão pedagógica, mas em desfechos muitas vezes inesperados, como melhores níveis de hipertensão ou coisas do tipo que a gente nem imaginava que pudesse estar associado com cuidados em espiritualidade e religiosidade. E nós, profissionais de saúde, aqui é uma certa meia-culpa, nós temos que estar atentos para isso. Não significa que nós vamos ser o guia espiritual dos pacientes, não significa que nós vamos ser os líderes religiosos do paciente, mas significa que nós podemos ser canais para a valorização desses assuntos e agentes de transformação para que as realidades relacionadas ao câncer elas se tornem menos duras, elas se tornem menos difíceis, elas se tornem mais toleráveis e que a gente não perca jamais a esperança. Acho que essa é a mensagem final que eu deixo dentro dessa minha apresentação. É necessário alimentarmos sempre a esperança. A maior parte dos transtornos de saúde mental surgem justamente dessa fratura interna no qual o nosso ser imediato se desconecta da nossa perspectiva futura, né? Nós somos seres em contínuo, né? Ou seja, nós somos seres que refletimos sobre o nosso passado, vivemos o presente e planejamos o futuro. Quando ocorre uma disrupção desse contínuo, ou quando a gente fica preso ao passado ou incapaz de perceber o futuro, isso mostra muito claramente que algo dentro de nós não vai bem, mostra muito claramente que perdemos a capacidade de esperançar, de projetar dentro de nós tempos melhores. E nesse sentido, o cuidado de uma equipe que permita reabrir esses horizontes, mesmo quando as coisas ganham uma complexidade grande, nesse cenário, eu acredito que é fundamental para um cuidado de qualidade, se nós realmente queremos, num exercício de compaixão, cuidar de pessoas e não apenas propor tratamentos quimioterápicos ou cirúrgicos. Então, isso era um pouco do que eu tinha para comentar hoje. Eu fico à disposição, tanto aqui no debate, quanto nos nossos meios digitais, aí também no Instagram, para conversar e falarmos e dialogarmos sobre esse e outros assuntos relacionados à oncologia. Agradeço grandemente o convite, é um prazer estar aqui. Espero em outras ocasiões também poder contribuir de alguma forma. Muito obrigada, doutor Felipe. Acho que o senhor encerrou a fala, o nosso dia de hoje, com uma fala muito relevante mesmo. Além de todos os cuidados físicos, de extrema importância o cuidado mental, né, com o paciente e a sua família, né? E esse lado da espiritualidade, ele está intrínseco nesse momento, não tem como fugir disso, né? E ele faz toda a diferença, na verdade. Agradeço a sua participação, dos demais palestrantes. A nossa tarde acho que foi extremamente importante para estar debatendo sobre esse tema. Nós estamos com 2 canais de vinculação desse momento. Então, nós temos o YouTube aqui esqueci o nome aqui do programa, mas enfim, e também está sendo gravado. Depois nós vamos disponibilizar para as equipes, porque outras equipes têm outras atividades, enfim, e daí as pessoas poderão rever, né? E vários elogios aqui no chat, agradeço imensamente as pessoas que estão participando também. A Marlene me coloca, né, que realmente, doutor Felipe, o fator espiritual vai ser decisivo na cura ou não do paciente. Parabéns pela sua fala de importância da espiritualidade do paciente. Tenho várias experiências de pessoas na cura do câncer. E eu tenho certeza que várias outras pessoas devem ter o mesmo depoimento, né?
como essa questão influenciou. Então, assim, ó, eu vou finalizar nosso encontro do dia de hoje, lembrando que amanhã nós temos novamente um outro momento para estar falando de outros olhares, né, para a questão oncológica, para o câncer. Nós temos amanhã a doutora Aline, que vai falar sobre o colo do útero, especificamente sobre a prevenção do câncer do colo do útero. Nós temos também o doutor Carlos Cripa, que vai falar sobre a prevenção ao câncer de mama. E, para fechar esse momento, nós teremos a participação especial da Flávia Flores, que é do Instituto Quimioterapia e Beleza, que vai fazer um relato mesmo da experiência que ela teve, uma pessoa que era modelo e desenvolveu câncer, e como foi passar por esse momento, todos o transtorno na vida, e, enfim, e ela vai trazer isso mais como uma reflexão para autoestima mesmo e autocuidado. Acho que vai estar muito interessante, quem puder participar, não percam. Ela conseguiu encaixar um momento na agenda dela para estar dando esse depoimento que marca bastante, muito, muito importante, certo? E aproveito também o momento para divulgar que essa semana estará saindo o boletim epidemiológico que nós elaboramos aqui na Diretoria de Vigilância Epidemiológica sobre o câncer. Então, traz os olhares do câncer, incidência, mortalidade, de todos os tipos de câncer, focando, claro, nos que são de maior impacto e que poderiam ser prevenidos com exames simples, que é o de mama e o de colo do útero, certo? Obrigada a todos e nos encontramos amanhã. Muito obrigada, doutora Mariana, Ana